Glória a Deus. Quem está cheio de júbilo aí? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. A partir do versículo de número 38. Mateus, capítulo 27. A partir do versículo de número 38. Repita comigo. Eu amo. Só três pessoas. Eu amo. A cruz. De Cristo. Eu amo. A cruz. De Cristo. Glória a Deus. O texto diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões. Versículo 38. Um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o constróis, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os mestres da lei, líderes religiosos e fariseus, zombando dele, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça agora da cruz e não creremos em você. Só até aqui você pode dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Poderíamos dizer que o texto que nós acabamos de ler é um texto triste. É um texto que nos traz tristeza, ou pelo menos deveria produzir no nosso coração tristeza. Porque o texto refere-se ao escárnio da cruz. O texto refere-se à zombaria da cruz, à humilhação que o nosso mestre passou. Sofreu duramente a penalidade da crucificação, como foi relatado não somente no Evangelho de Mateus, mas pelo menos nos 4 Evangelhos. A crucificação de Cristo é um ponto fortíssimo. Para que nós termos uma ideia, tanto a crucificação quanto a ressurreição de Jesus são 2 eventos que são um marco do Evangelho. São 2 eventos que exatamente convergem para a função da pregação da igreja. A morte e a ressurreição de Jesus são 2 elementos, ou as 2 pernas, podemos dizer assim, doutrinárias, pela qual a igreja está caminhando, ou que faz a igreja existir e caminhar. Porque a base da mensagem da igreja, o alicerce da mensagem da igreja, que a igreja precisa portar e precisa anunciar, são essas 2 mensagens: a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, pense bem, para os povos antigos, o que representava a morte de cruz? Para os povos daquela época, para os povos mais remotos, o que significava a crucificação ou a morte de cruz? Para os gregos, a morte de cruz ou a crucificação era uma forma de execução dolorosa e humilhante, que era utilizada para punir escravos, piratas e inimigos do Estado. Para os romanos, a crucificação ela servia como também uma forma de execução
como forma de punição, e especialmente para cidadãos não romanos. E também era considerada, os romanos assim o consideravam, uma das mortes mais cruéis. Também era usada para intimidar toda a população romana, ou a população que era conquistada por eles. Para quê? Para trazer uma demonstração do poder do Estado romano. Então, para Roma trazer um motivo de exemplo do poderio romano, ela crucificava aqueles que se levantavam contra o reinado. Para os judeus, a crucificação é a morte vista como profundamente desonrosa, humilhante, e era também tido como maldição. Paulo disse: maldito seja aquele que é posto no madeiro. E para o madeiro era o motivo de maldição, e ele se fez maldição por nós. E ele se fez tudo isso por nós, sem merecimento. Ele não merecia estar ali, porque ele não era um bandido, porque ele não era um corrupto, porque ele não era inimigo do Estado, porque ele não correspondia a essas diretrizes para que pudesse ser crucificado. Mas para Paulo, observando tudo isso, Paulo escreve a sua epístola, a primeira, para os Coríntios, no capítulo 1, e versículo 19 até o versículo 20. Se para os romanos, para os gregos e para os judeus era tudo isso negativamente, talvez seja por isso que o escravo de Jesus, quando eles passavam, diziam: você não é o rei, você não falava que salvava todo mundo, você não falava que era o Salvador, desça dessa cruz então, salva-te a ti mesmo, porque só assim acreditaríamos ou acreditaremos na mensagem proferida pela sua boca. Mas Jesus não podia descer daquela cruz. Glória a Deus, verdade. Ele não podia descer da cruz. Ele não queria descer daquela cruz, porque o motivo da existência era a cruz. O motivo da igreja é a cruz. O motivo de estarmos de pé é a cruz. O motivo de adorarmos a Ele na beleza da sua santidade ainda era a cruz. A igreja não está fundamentada ou baseada em profecias humanas, não. A igreja não é alimentada pelo oba-oba, ou pelo show gospel, ou o show da indústria gospel. Não, isso não alimenta a igreja. Isso não é a mensagem da igreja. Se proceder ao contrário da cruz, é uma mensagem mentirosa.
destrói o nosso ego. A cruz destrói o nosso eu. A cruz destrói quem nós somos para tornarmos pessoas melhores em Cristo. A cruz nos destrona, nos tira do trono para colocar assentado no trono do nosso coração aquele que vive, aquele que reina, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é adorado, aquele que é justo e aquele que redime a humanidade. Se para vocês é loucura, para Deus é sabedoria. E foi por esta loucura da pregação que a igreja e nós somos salvos. A cruz aponta para a vitória da igreja. Quem pode dar glória a Deus para isso? A cruz é a vitória da redenção. A cruz é a vitória de Cristo sobre o pecado. É o triunfo de Cristo sobre a morte. É o triunfo de Cristo sobre todo o erro. É o triunfo de Cristo sobre toda a iniquidade humana. É a vitória da redenção. Por quê? Porque nós vamos perceber que João vai nos informar, o Batista, e o João, discípulo amado, vai registrar também que quando eles têm um encontro, João Batista vem pregando no deserto, e ele diz: olha, aí vem um que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No outro dia, Jesus apresenta-se para João, e quando João está batizando no meio da multidão, ele observa de longe e vê Jesus vindo ao seu encontro, e ele brada e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, por isso nós temos o perdão dos nossos pecados. O
de Deus, quem está debaixo desta luz, desta noite. Ela nos tira do pecado, nos tira da condenação, porque nós tínhamos uma condenação, mas Jesus pegou aquela condenação, rasgou aquela condenação, a cédula do pecado, e pregou na cruz, dizendo: a minha cruz, o meu sacrifício, perdoa esta cédula de dívida com a humanidade. A cruz é o motivo da nossa glória. Se eu tenho que me gloriar, me glorio na cruz. Se eu tenho motivo de dar glória, glorifico por causa da cruz. Se eu tenho motivo para me orgulhar de alguma coisa no Evangelho, eu preciso me orgulhar primeiramente na cruz. Eu preciso olhar primeiro por aquilo que Ele fez na cruz. Eu preciso ir humildemente à sua presença, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não sou digno do seu sacrifício, mas eu estou aqui aos pés da cruz. E quando alguém vai aos pés da cruz, dificilmente não recebe resposta de Deus. Jesus estava lá no madeiro crucificado. Quando ele olha para baixo, estava João e as Marias, e João também ali alcançou de Jesus o seu favor, porque estava aos pés da cruz. A cruz de Cristo é o motivo da nossa glória. Olha só o que Paulo disse, Gálatas 6,14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quem foi crucificado aqui para o mundo? Quem foi crucificado para o mundo? Paulo está dizendo: o mundo já não mais me interessa, porque para ele eu já estou morto. Os desejos do mundo já não fazem mais parte de mim, porque eu já estou crucificado com Cristo. Nada que o mundo me ofereça tem poder sobre mim, porque eu estou crucificado com Cristo. As bandeiras de Satanás não têm o poder de me atrair, porque eu estou crucificado com Cristo. A prostituição não vai me atingir, porque eu estou crucificado com Cristo. Aleluia. Levanta-se a sua mão, por favor. Aqueles que estão crucificados com Cristo. Faz um barulho santo aqui nesta noite, por favor. Faz um barulho santo, por favor. Eu vou arrancar esta cédula. Oh, aleluia! Eu vou pegar esta dívida, essa promissória de dívida que o pecado causou com a humanidade. Eu vou pegar esta cláusula e vou rasgar com o peso da crucificação de Jesus Cristo. Se tenho que me glorificar ou me gloriar, eu me glorio por causa da cruz, porque para o mundo eu já estou morto. Se você está morto para o mundo, a sua prioridade é Deus. Se você está sendo sacrificado para o mundo, a sua prioridade é Cristo. Sempre será Cristo. Para a igreja, estou terminando. Para a igreja, a crucificação, a cruz de Cristo é o poder da mensagem da cruz, é o poder que transforma a vida de qualquer ser humano que se permite o Evangelho entrar. Tem muita gente na igreja, mas
Ele está dizendo, pois a mensagem da cruz, olha o que Paulo diz, que lindo, irmão. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos. Escuta, nós estamos sendo salvos? Estamos sendo, porque é um processo. Estamos melhorando a cada dia, Paulo está dizendo. Estamos nos desenvolvendo na fé todos os dias. Nós estamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, de esperança em esperança. E qual é a maior esperança da igreja? É o arrebatamento de Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz para hora, dizendo que ressuscitou e habita no seio do Pai. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, que a igreja é poder de Cristo e sabedoria de Deus. Para a igreja é o cumprimento das profecias messiânicas. Oh, aleluia! Para a igreja, quando lemos a Bíblia, nós temos Cristo no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: e um filho, e uma virgem, de uma virgem, nascerá um menino. No capítulo 9 ele vai dizer o nome do menino. E este menino nos nasceu, um filho se nos deu. Presta atenção, no capítulo 7, versículo 14, a mulher está grávida. Dará a luz, ou seja, futuro, ela está grávida. Mas no capítulo 9 a mulher já ganhou este menino, já tem até o nome. Ele diz assim: qual o nome dele, profeta? Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E no capítulo de número 53 a gente vai ter uma coisa mais profunda. Ele vai dizer como este menino ia sofrer. Porque aqui está, Cristo não desistiu da cruz também, porque ele estava debaixo de uma profecia. Ou seja, ele estava debaixo da palavra de Deus. Ou seja, ele veio para cumprir aquilo que os profetas já tinham dito sobre ele, inspirado por Deus. E o que o profeta Isaías diz? Ele diz assim: olha, porque vem subindo aí com um renovo perante ele, perante Deus. E como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que desejássemos, para o desejarmos. Era desprezado, o mais indigno, era desprezado, o mais indigno e rejeitado entre os homens. Ele era homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Irmão, isso aqui é Jesus. Aí eu não quero sofrer, eu não quero padecer. Cruz é sofrimento. Vida com Deus é sofrimento, é renúncia. Olha aqui, porque na sua vida existia sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele quem? Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, fazia o que queria. Oh, glória! Mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade em toda a humanidade. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca.
José de Arimateia aqui. E como rico na sua morte. O sepulcro não era dele, era de José de Arimateia, que era rico, um dos senadores. Irmão, detalhadamente, ainda que ele nunca cometeu injustiça, nem houve nele engano da sua boca. Sabe por quê? Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Em Cristo não habita mentira, porque o pai da mentira nós conhecemos que é Satanás. Mas ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, se eu conheço algo que eu não sei, aquela verdade me libertou da ignorância. Mas ele diz mais: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livres da mentira, livres do engano, livres do mundo, livres do ódio. Precisamos produzir o fruto do Espírito, que vem produzido em nós pelo Espírito Santo, que Ele deixou como consolador. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Ele foi moído, e Deus se agradava disso, porque enquanto ele estava sendo moído ali, como o trigo que faz um pão que precisa ser moído, assim também Cristo foi moído, e cada moedura, e cada processo que ele ia passando, os pecados da humanidade ia sendo retirado. Cada processo que ele passou foi para que a humanidade hoje tivesse a oportunidade de receber o perdão dos seus pecados. Irmão, não está nada perdido, ainda existe a cruz. Talvez você não se lembre do momento de agonia e de desespero. Ei, Jesus manda te dizer: lembre-se da cruz no momento de agonia, lembre-se da cruz no momento de tristeza, lembre-se da cruz quando pensares em desistir, lembre-se da cruz quando pensares em parar, lembre-se da cruz quando o diabo tentar te enfraquecer, lembre-se da cruz quando você não tiver força, porque a Bíblia diz, e Paulo registra, ele disse, quando ele orava pedindo para tirar o espinho da carne, Deus olhou para ele e disse assim: ei Paulo, fica quietinho aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz assim: ei, em Cristo somos mais do que vencedores. Cada vez mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Em Cristo somos mais do que vencedores. A cruz nos dá o livre acesso ao Pai. Sem Cristo, sem perdão, sem acesso. Sem cruz, sem perdão e sem acesso. Mas quando ele morre na cruz, o acesso é devolvido. E ele mais. Hebreus 10, 18 ao 20. Ora, onde a remissão dos pecados, não há mais sacrifício por eles, porque Cristo já fez. E ele mais: todos, pois irmãos, com ousadia, podemos entrar pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Podemos entrar, está vendo? Está liberado. A entrada é free. Não precisa pagar ingresso. Não precisa pagar entrada. Não precisa pagar cachê. É free. É de graça. O acesso não precisa mais de ninguém. É só você e Deus e você. Não precisa mais marcar agenda, marcar horário, não. No momento que você levanta suas mãos e sua mente se conecta com o céu, há uma conexão de Deus com você e de você com Deus, porque o acesso já está livre. Não precisa mais sacrifício humano, porque o sacrifício dos sacrifícios foi Jesus do Calvário. Ele diz mais: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Olha que lindo que faz aqui, no versículo número 51 e versículo número 52, e diz assim: quando ele morreu e entregou o seu espírito, tremeu a terra e partiram-se as rochas, abriram-se os sepulcros,
e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Nessa hora, a terra estremeceu, sepulcros se abriram. Isso aconteceu porque para que a vida existisse, ele primeiro precisava morrer. Tem um louvor que diz: a terra estremeceu, sepulcros